Bom, voltando aí ao nosso ciclo de palestras, né, de entrevistas, hoje a gente tem como nosso convidado o Weber Abrão Júnior. Ele é professor, mestre em História, autor de obras didáticas e do livro em e-book publicado pela Mason, o Auticionário, um vocabulário autista. Ele é advogado especializado em direito dos autistas com clientes em todo o Brasil. Bom dia, Weber. Bom dia, Weber. Bom dia, bom dia. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Maravilha. Weber, primeiramente te agradecer pela tua participação, pela tua boa vontade em contribuir com o nosso projeto de ação extensionista. E certamente você é uma das pessoas mais importantes nesse ciclo de entrevistas, em função de você vir trabalhando exatamente com causas relacionadas a descumprimento dos direitos dos autistas, né? Então, essa tua larga experiência vem a favorecer a nossa construção desse trabalho, né? Então, eu acredito que hoje, quando nós sairmos daqui, a gente vai estar conhecendo muito mais os nossos direitos, a, os meios pelos quais nós podemos fazer com que eles sejam cumpridos, né? E termos muito mais conhecimento do que é ser autista pela boca de um advogado autista. Não só advogado, mas como a Giovana colocou aí, né? O homem tem várias especialidades, né? Então tem uma larga vivência. Eu gostaria, Weber, que você, se pudesse começar nos contando quem era o Weber pré-diagnóstico e quem se tornou o Weber pós-diagnóstico, como foi essa tua trajetória até chegar a ele, ah, e qual a diferença que isso fez, inclusive dentro da profissão que tu exerce hoje. Bom, primeiro eu vou reforçar o agradecimento pela oportunidade, né? Eu agradecer a Giovana, agradecer ao Paulo, e vou fazer uma autodescrição, que eu acho que é bacana também. Inclusive, considerando que o Paulo é uma pessoa com deficiência visual e eu imagino que outras pessoas com deficiência visual possam ter acesso a esse vídeo. Então, eu sou um homem de pele branca, embora eu tenha ascendência árabe, indígena, portuguesa e negra. Tenho 61 anos, perdendo todos os cabelos da cabeça, semi-careca já, e com a barba mais branca do que preta nessa altura da vida, né? Bom, eu vou, nessa fala minha inicial, eu vou usar, às vezes, uma série de palavras que são, podem ser consideradas chavão, ou tenham um certo desgaste de vocabulário, porque todo mundo usa, algumas dessas palavras viram moda, e às vezes a gente não entende exatamente o sentido delas, mas eu espero que na minha fala esses sentidos possam ficar claros, para além do uso corrente, do uso que se tornou comum. Uma das primeiras palavras, necessariamente eu tenho que passar por elas, é a ideia da ressignificação. O diagnóstico de autismo, lá em novembro de 2022, então estou comemorando 2 anos de autista. O diagnóstico foi muito importante porque ele me ajudou e vem me ajudando a, primeiro, entender a minha trajetória, entender comportamentos, atitudes, falas, situações emocionais. E, além dele me permitir entender a minha trajetória, ele me permite hoje redefinir a minha trajetória, que eu acho que é fundamental também. Então, quando eu falo em que o diagnóstico é um ponto de, vamos dizer assim, ressignificação, eu posso usar uma outra ideia, que é o ponto de inflexão na minha vida, ou seja, um ponto de mudança muito importante,
Porque ao mesmo tempo que eu fui capaz de enxergar e dar sentido a muitos dos meus comportamentos, e a gente sabe, todo mundo que tem convivência regular com o autista sabe, né? A teimosia, que a gente chama de rigidez cognitiva, uma dificuldade de equilibrar o emocional e o racional, certas explosões afetivas, tanto para a raiva quanto para o afeto positivo, a dificuldade de interagir, a dificuldade de estar em ambiente muito cheio, muito barulhento, muito iluminado. Então, olhar para trás é entender que tudo isso que me tornava uma pessoa estranha, esquisita, como eu ouvi muitas vezes na minha vida, tudo isso passou a fazer sentido em função de não de um rótulo, mas de uma identificação, que não é uma identidade, né? Porque o autismo é uma condição neurológica de neurodiversidade, mas o autismo não é uma identidade. Eu não sou aquilo que o autismo me, me projeta ou me conduz eventualmente. Então, por um lado, esse olhar para o passado, e por outro lado, a capacidade de olhar para frente de uma forma mais resolvida, de uma forma mais clara, e isso tem relação direta com o bem-estar, que é tudo aquilo que a gente busca na vida. Porque quando você, de posse de um diagnóstico que te ajuda a ressignificar toda a sua trajetória, olha para frente e vê que ainda tem muita coisa para fazer, apesar da idade e apesar da gente não saber quando vai embora, o que acaba acontecendo é que a gente percebe duas coisas. Primeiro, o tempo é preciso ser melhor administrado. Isso significa dizer que não dá para ficar mais perdendo tempo com gente que não acrescenta, com gente que abusa, porque o autista é muito abusado, principalmente emocionalmente. A gente é muito manipulado, nós somos muito conduzidos exatamente pela dificuldade de saber quem somos nós. Então, um dos aspectos que o diagnóstico me trouxe foi esse, é a percepção de que o tempo precisa ser melhor administrado e que não dá para perder tempo com aquilo que não acrescenta. E o outro aspecto que eu acho que é fundamental é que, ao enxergar as escolhas e as ausências de escolhas, aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito, é possível dar um passo adiante com mais segurança. Então, a partir do diagnóstico, eu tomei uma série de decisões na minha vida, que, obviamente, toda decisão ela tem preço, ela tem custo, ela é difícil, ela tem que ser assumida integralmente, mas que eu posso dizer que agora, né, dia 22 de novembro de 2024, essas decisões só me trouxeram mais conforto, mais estabilidade, mais alegria, mais segurança. Por exemplo, hoje é um dia muito importante porque eu espero que até às 6 horas da tarde o Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia libere a lista das notas das provas para seleção ao doutorado. Eu dependo dessa nota para saber se o ano que vem eu vou começar ou não o doutorado em filosofia e, obviamente, o meu tema de estudo é, lógico, que é o autismo, né? Num viés histórico, filosófico, porque a minha formação original, inclusive o meu mestrado, né, são vinculados à história, e eu pretendo fazer um trabalho para contribuir efetivamente com com dois aspectos. O primeiro, o debate, e segundo, com a luta, porque eu não me enxergo como um militante naquele sentido mais duro da palavra, mas eu me considero uma pessoa que luta pelos interesses
dos neurodivergentes, de um modo geral, e particularmente dos autistas. Eu acho que dá para fazer muita coisa e, pensando coletivamente, a gente pode avançar muito ainda. Tem muita coisa para fazer. Praticamente tudo precisa ser feito, né? Não sei se era isso, não, Paulo, mas foi o que eu consegui pensar aqui. Excelente, não. Você colocou muito bem esse, esses passos aí, essa tua jornada e essa tua previsão de futuro, né? Com todo esse cuidado com relação à tua necessidade de ter uma melhor qualidade de vida, né? Que é uma das coisas que nós autistas tendemos a perder, principalmente quando a gente não tem conhecimento de quem somos, como funcionamos, né? Uhum, Queria abordar um pouquinho, Weber, ah, com relação a após você ter recebido o diagnóstico, você fez toda essa ressignificação, né? Ah, e começou a modificar as coisas na tua vida, mas você começou a olhar em torno. E você, me parece, e me corrija se eu estiver errado, mas me parece que você deu uma guinada na tua orientação dentro do direito, se dedicando muito mais, eu não vou dizer exclusivamente, mas muito mais às causas autistas, né? A, uhum, a disciplina que para a qual está sendo feito esse projeto de ação extensionista é a disciplina da professora Fábia Mônica, né? E da UF, né? Da UF aqui de Rio das Ostras, campus Rio das Ostras, e é justamente psicologia e história social do trabalho. Então, a gente vê todas essas questões trabalhistas, tanto na questão histórica, como olhamos muito para o contemporâneo, para como as coisas estão. Mas o tema que eu escolhi para fazer esse trabalho foi justamente a inserção do autista no ambiente de trabalho. Porque a gente sabe que, como uma deficiência invisível, a, as dificuldades do autista elas acabam passando, de certo modo, despercebidas, porque o autista se utiliza muito do masking, né? Faz uma camuflagem, principalmente o autista grau 1, ele faz uma camuflagem muito bem feita, e aprendida ao longo da vida, e ele vai mascarando os seus comportamentos. Então, quando ele passa por um período de desregulação, por um período de um burnout, essa camuflagem ela despenca, esse masking ele não consegue ser sustentado. E é então que as pessoas começam a reparar mais fortemente as características, né, do fenômeno autístico. Logicamente que antes disso as pessoas já percebiam a rigidez mental, já percebiam alguns comportamentos, algumas esquivas do autista com relação à interação social, interação à comunicação, mas as coisas passavam como uma esquisitice qualquer. E, de repente, a gente não consegue mais sustentar e aquilo fica aparente demais. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência como advogado, como atuante em defesa, né, das condições de trabalho e do respeito aos direitos do autista. O que você tem visto por aí? As coisas estão melhores, ou seja, os empregadores, os contratantes estão compreendendo melhor as necessidades de adequação dos autistas e entendendo que essas adequações elas têm que ser individualizadas, não existe uma norma, um padrão que vá funcionar para todos. Se estão respeitando isso, se estão fazendo as adequações necessárias para obter daquele profissional o melhor que ele pode dar, porque autismo não é só prejuízo, autismo tem muitas capacidades, pode ser um excelente profissional. Agora, lógico que é necessário que se tenha essas adequações, né? Então, como é que você está vendo isso hoje, na tua atuação como advogado? Bom, é,
Acho que, em primeiríssimo lugar, e aí é interessante que a perspectiva da disciplina seja essa convergência entre psicologia e história social, né? A gente precisa entender, eu acho que isso é fundamental para que sejam construídos, né, processos e procedimentos de adequação e inclusão. A gente tem que entender duas coisas, essa perspectiva histórica, né? A primeira é que não existem políticas públicas de nenhuma feição, e no caso nosso, políticas públicas inclusivas para diversidade e IPCD, não existem políticas públicas sem sociedade civil organizada, articulada, capaz de aglutinar, adensar, condensar as suas reivindicações e canalizar, direcionar para onde é possível. Claro, no primeiro momento, política pública está associada a uma perspectiva constitucional de isonomia, de igualdade, né? Além da igualdade formal, a igualdade efetiva, a igualdade material. E a partir desse chão, dessa base constitucional, é preciso pressionar os agentes públicos vinculados a materializar a Constituição, que são os vereadores, os deputados federais, os deputados estaduais, os senadores. Então, existe uma linha de condução de políticas públicas de inclusão que passa necessariamente por aí, né? Existem movimentos internacionais que se estabelecem como instituições e projetam princípios, né, para ir além da mera igualdade formal e materializar isso. E isso, obviamente, está vinculado à capacidade que a sociedade tem de se organizar e, consequentemente, pressionar o poder público para que ele transforme a reivindicação numa política pública mediante criação de normas. Esse é um ponto. E só é possível a gente entender isso na medida em que a gente enxerga também que a gente, na trajetória histórica, né, a gente pode pegar como marco, eu acho que a Revolução Francesa ajuda a gente a entender, lá nasce a ideia da igualdade formal, ou seja, você pensar a igualdade como um parâmetro, mas que está muito vinculado, no primeiro momento, ao homem branco, europeu, mulher inicialmente fica de lado nessa situação, em função da própria matriz, né, masculina, branca, europeia, eurocêntrica da coisa. E à medida em que o mundo caminha, a partir aí do final do século XIX, início do século XX, a gente vai percebendo que a igualdade formal de matriz europeia não é suficiente. É preciso entender e contemplar a igualdade a partir da percepção da diversidade. E é aí que entra o papel da organização social, ou das organizações sociais, no sentido de estabelecer parâmetros para que igualdade se torne material através do princípio da isonomia. Tratar os iguais igualmente, os desiguais na medida da sua desigualdade, para que todo mundo seja efetivamente igual, né? E que não é uma invenção nova, isso Aristóteles falava há 2.500 anos atrás, não é novidade nenhuma. Tá, e aí a gente percebe que políticas públicas inclusivas, que contemplam todas as diversidades possíveis, a gente percebe com o movimento pendular da história. O que é esse movimento pendular? As sociedades estão sempre oscilando entre conservar e transformar. E isso a gente enxerga nos próprios processos eleitorais, nos processos de escolha dos líderes. Então, a gente pode tomar como exemplo o Brasil.
muito das políticas públicas inclusivas, praticamente a maioria delas, são fruto do processo que vem da redemocratização, a partir de 1985, com a Constituição de 88. Apesar de tudo, teve que ser negociado para que essa Constituição pudesse vir à luz. Então, a gente percebe que essas políticas de inclusão de contemplar as diversidades, ela vai amadurecendo ao longo dos anos 90, dos anos 2000. E aí, para não deixar o Brasil de fora dos movimentos internacionais, o que a gente percebe é que a partir de meados dos anos 2000, 2005, 2007, por aí, há um movimento internacional que busca trazer de volta as piores concepções conservadoras que a gente já viveu na história. E eu estou falando explicitamente da perspectiva, aí o nome vai variar, né? Extrema-direita, neofascismo, neonazismo. O que importa é que, primeiro, essas políticas são uma resposta das crises do capitalismo à necessidade de manter a sociedade sob controle para continuar extraindo a riqueza de quem trabalha. Isso é histórico. Toda vez, no século XX, nós vivemos dois momentos assim, que culminaram em duas guerras mundiais. Sempre que o sistema econômico se vê ameaçado no seu controle, na sua hegemonia, ele lança mão de políticas extremistas, reacionárias, para conter o avanço social, a modernização, a democratização, a ampliação do acesso a direitos. Então, no caso do Brasil, né, como tudo chega um pouco atrasado, a partir da metade da década de 2015, essa situação vem se projetando como eleições de extremistas de direita que tentam a todo custo reduzir o alcance das políticas de inclusão. E como é que você reduz o alcance? Criando leis que dificultam o acesso ou simplesmente cortando verba. E a gente sabe que hoje um dos campos de investigação e de produção de conhecimento a respeito das inclusões são as universidades públicas, que vêm sendo sistematicamente atacadas sob essa perspectiva, que está muito associada a um ideólogo que faleceu recentemente, um indivíduo chamado Olavo de Carvalho, que eu tive que ler por obrigação profissional, mas eu lendo Olavo de Carvalho, eu tinha do meu lado um antiácido e, eventualmente, uma bacia para poder vomitar. Desculpa aí a expressão, mas é isso mesmo. Então, depois de fazer essa longa introdução, a questão prática é a seguinte, em relação aos autistas em particular e às pessoas com deficiência em geral. Empresários, juízes, promotores, procuradores, agentes públicos em geral, não têm conhecimento da norma. Não tem, primeiro. Segundo, em 2023, em abril do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça criou, junto com a Universidade Federal da Bahia, um documento, uma cartilha de atendimento humanizado às pessoas autistas no sistema judiciário brasileiro. Linda a cartilha. Ela te dá pistas, ela traz muita informação que se qualquer pessoa interessada tiver um mínimo de tempo e interesse, acessa em qualquer site sobre a questão na internet. Pois bem, em julho do ano passado, eu fui fazer uma audiência em Niterói, uma audiência que envolvia questões de abuso de uma pessoa autista, uma mulher autista.
Isso porque eu saí aqui de Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, peguei um avião, desci em São Paulo eu peguei outro avião, desci no Rio de Janeiro, porque eu pedi para que a audiência fosse telepresencial e não me foi concedido. Eu não precisava ter me deslocado. Na audiência, eu tenho uma juíza e uma promotora e uma mulher vítima. A juíza e a promotora, embora eu tenha peticionado e tenha explicado antes da audiência que ela era autista e estava em uma situação de crise em função de tudo que havia acontecido e a expectativa do que ainda poderia acontecer, ela relatando, a minha cliente relatando a situação, a juíza a interrompe. Isso assim, eu fiquei um dia inteiro convencendo ela a falar na audiência, ela não queria falar. A juíza interrompe e solta uma assim, mas por que a senhora não procurou a delegacia da mulher? Aí eu, pela ordem, doutora, é porque ela, numa crise autística, o autista não consegue se manifestar. O autista se recolhe. A senhora não sabe disso, doutora? Então, é, a minha experiência como advogado de autistas, ela, dentre os vários aspectos que a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, mas não é o caso. Primeiro, o meu primeiro atendimento, por exemplo, eu escuto toda a história sem interromper. Depois, eu pontuo para poder entender melhor e para poder enquadrar a situação naquilo que pode e precisa ser feito, se é administrativamente, se é judicialmente. E é inevitável, num atendimento a uma pessoa autista, é inevitável. Ela vai me fazer a mesma pergunta várias vezes. Ela vai querer que eu explique, eventualmente, detalhes que, em princípio, eu acho que eu não preciso explicar. Ela vai querer saber o possível, o provável desfecho do caso. Ela vai querer saber das possibilidades de recurso. Enfim, é um atendimento delicado, dedicado e que normalmente o advogado que não tem a vivência, que não tem a experiência, não tem paciência para fazer. Eu já recebi muito cliente que vem de outro advogado e que rompeu com ele. Um dos motivos é esse: ele não me entende, ele não sabe o que eu quero, o que eu pretendo. Eu tenho agora uma. Eu tenho um caso, não sou o advogado da causa, mas lá de São Paulo. A pessoa é autista, com filho autista, e foi pleitear um direito para ele e para os filhos, só que como ele não foi completamente e bem entendido pelo advogado, que fez um trabalho excelente, que tem petições maravilhosas, muito bem fundamentadas, só que ele não entendeu o que era que estava em jogo. O resultado, a ação não teve o sucesso que ele precisava e esperava. E eu posso falar isso porque ele me enviou todo o processo, do começo da petição inicial, do protocolo, até a sentença do juiz. E o que é que ficou claro aí? Ele não foi entendido na sua demanda. Então, nós temos dois grandes problemas em relação ao atendimento da pessoa autista. O primeiro é a capacidade do profissional do direito de entender a demanda e demandar da forma correta. E o outro problema, a absoluta ignorância, no sentido de desconhecimento das normas por parte dos, vamos dizer assim, dos agentes públicos
que precisavam cuidar disso. E o terceiro fator está muito associado à própria dimensão do mercado. Eu não gosto muito dessa palavra porque ela sugere uma abstração que não existe. Então, vamos, ao invés de pensar em mercado, vamos pensar em empresários, em contratantes, em patrões, em pessoas que contratam um funcionário PCD em função, inclusive, da legislação que o obriga a fazer isso. O que eu percebo nas conversas, nas defesas, nos argumentos, o que eu percebo é que a ausência de políticas coletivas, e aí não só políticas demandadas a partir do poder público, mas políticas inclusivas empresariais, há uma dificuldade estrutural que é a incapacidade dos gestores, dos empresários, enfim, de entender que existe, de um lado, a necessidade de mudar uma cultura empresarial para que ela se torne uma cultura inclusiva. Isso passa necessariamente por remodelar os espaços de ocupação funcional. E, do outro lado, há uma tendência, e muitas vezes a pessoa que embarca nessa tendência não sabe disso, há uma tendência de exercer comportamentos capacitistas, de imaginar que é o autista ou a pessoa com alguma deficiência que tem demandas demais, que é enjoado, que não entende a posição do patrão, ou que é